Olá, estou aqui com César Oliveira, Cyber Defensive Manager. César, obrigado por estar conosco e compartilhar o seu conhecimento. Hoje iremos falar sobre um tópico, aliás, debatemos outro dia, a primeira linha de defesa na trincheira, os humanos. E o que tem mudado durante essa crise, César? Já que vimos várias oportunidades, mas também riscos perante ao COVID-19. E aí, César, o que mudou? Honorés, eu que agradeço, primeiro de tudo, né? Um prazer muito grande estar aqui, ainda que nessa forma, vamos falar, o novo normal. Mas, cara, sempre recentemente, né? Assim, desde os últimos anos, então, e principalmente nos últimos 2 anos, me pergunto muito mesmo, do tipo, cara, o que a gente está fazendo, nós, né, como seres humanos, a gente está fazendo certo ou estamos fazendo errado? Por quê? Com o advento da digitalização, transformação digital que a gente vem sofrendo, de fato, às vezes eu me pergunto no seguinte sentido: será que com a digitalização e a transformação digital nas nossas vidas, as pessoas, a gente está aprendendo a lidar com a tecnologia e, consequentemente, a gente está se preocupando mais, né, no nosso dia a dia, nossas famílias, né, no ser humano como um todo, ou não? Pelo contrário, as tecnologias que elas vêm para ajudar, mas também vêm para atrapalhar, para confundir, para distrair. Então, esse já vinha sendo um grande ponto de trabalho, inclusive de estudo meu nessa área. E agora, justamente por isso o título Na Trincheira, a primeira linha de defesa na trincheira, porque essa situação e todos os desafios que nós já tínhamos, agora foi colocado muito à prova e estamos passando por essa dificuldade, né? Ou seja, na questão da crise, porque nesse momento o que acaba acontecendo é que, diferentemente de uma disrupção de uma tecnologia que vem, né, para poder, sei lá, um exemplo que eu dou, cheque. O cheque veio para mudar, foi totalmente disruptivo, porque a partir do momento que você tem uma folha de papel, escreve um valor e de repente está fazendo um pagamento com cheque, foi totalmente disruptivo. E ao mesmo tempo ela vem ao mesmo tempo ela veio com um cheque sem fundo, né? Ou seja, essa é uma tecnologia que vem, mas nesse momento a crise ela não traz essa disrupção de tecnologia, ela traz uma disrupção de comportamento social humano, né? Ou seja, agora você está trabalhando dentro de casa e os seus filhos estão estudando dentro de casa. Então isso traz o confinamento e o distanciamento social. E o que isso impacta no nosso comportamento, que já era, digamos, difícil e conflitante perante as tecnologias digitais, e o que de fato isso impacta, né? E a partir daí, justamente, que eu vou ter que remeter novamente a pensar na tríade de processos, pessoas e tecnologia, porque as pessoas a gente está passando por justamente nessa crise. Mas será que então os processos e a tecnologia elas estavam preparadas para suportar também essa crise? Ou seja, de que maneira que a partir do distanciamento social e a partir da mudança, totalmente mudança social do comportamento humano, de que maneira as outras, digamos, o suporte que ela poderia ter veio ou não veio. E aí, justamente isso que a gente pode ver. Então, por exemplo, a resposta é não. Não estava preparada. Realmente, processos de tecnologia não estavam preparados para suportar esse tipo de coisa. Então, sobre o aspecto do atacante, ele ganhou inúmeras oportunidades, né? Inúmeras oportunidades para poder explorar isso, para poder explorar. Nesse momento, então, pegar um exemplo aqui, no momento em que as pessoas estão mais distraídas, num momento que o comportamento humano, que você não está no escritório, você não observa o comportamento social entre os seus colegas e tendo uma atitude segura, você está distante disso. No momento em que você tem uma série de distrações acima, não só, né, da sua família, que também está dentro, mas as questões na distração, que provavelmente até o seu próprio equipamento que você está usando não é o seu equipamento corporativo. Então, vamos pensar, então você já não está, como a pessoa, ela está mais, vamos falar, ela está mais vulnerável.
Segundo, vamos pensar aqui também a tecnologia. Vamos pensar num proxy, né? Ou seja, um proxy que geralmente está te protegendo dentro do escritório, no questão de links que você pode receber, e ao clicar nesse link, ele vai efetuar eventualmente um bloqueio. Se você não estiver utilizando uma tecnologia que as suas regras do seu proxy, ela também funciona no seu equipamento caseiro, na sua casa, ou mesmo você fora da rede, você perdeu essa linha de controle. Você não tem mais esse controle. Então, você está suscetível a isso. E, por exemplo, processos. Como? Antes, se você clicou no link, apareceu e você está suspeitou daquilo, rapidamente você desligou e provavelmente você vai ter um suporte de alguém que vai te dar da TI ou Walking Center, que a gente chama aqui, e você não tem mais isso. Você está na sua casa, para onde eu ligo, o que eu faço? Então, um exemplo que eu dou, muito grande, pelo menos aqui na Europa a gente teve muito isso, né? A questão da pessoas personificando, né? O impersonation de suporte da Microsoft. Então, o cara ia lá e te mandava um link falando que era do suporte da Microsoft, dizendo que precisava fazer uma atualização na sua máquina e estava disposto, passando um telefone, estava disposto a te dar o suporte. A pessoa está em casa, ela está mais distraída, o link que ela clicou não foi bloqueado e, ao mesmo tempo, o processo de suporte que ela tem, provavelmente o cara que estava se passando por um funcionário da Microsoft estava dizendo que justamente o suporte vinha direto da Microsoft pelo fato de você estar trabalhando em casa. E aí o que acontecia? Esse link é um link para um TeamViewer, que faz um acesso direto na sua máquina. Então, isso aconteceu demais, foi um nível de ataque onde a pessoa, então, de fora, o atacante, tem um acesso, controle total da sua máquina. E tem acesso total. Então, assim, facilmente, esse é um exemplo interessante que você vê como o atacante explorando esse tipo, justamente a vulnerabilidade em cima dessas três camadas, e que ficou muito evidente aqui, né, nesse muito interessante que cenário. você ilustrou, César, e hoje eu compartilho com você que um amigo meu do Brasil, né, aliás, amigo nosso, estava falando sobre as empresas, ou o cybercrime brasileiro está evoluindo para clickbaits até no Google, adicionando AdWords e gerando boletos e fazendo as pessoas pagarem. Diz que o nível de sofisticação aumentou e perante ao que a gente está citando aqui sobre pessoas, processos e tecnologia, é justamente onde eles estão atacando, né? Pela falha também é a parte educacional, já que a gente vive, quando eu falo motivo educacional, é a parte da cibersegurança para todos, né? Independente, não somente para especialistas ou quem trabalha no setor, mas cibersegurança para todos. Aliás, é bom falar sobre a Inglaterra, tem um programa até para minha filha, na escola desde pequeno a ter essa Cyber Education. Então, com isso, né, é interessante a gente pôr em perspectiva, com essa nova ou novo normal, como a gente está debatendo aqui, existe uma oportunidade, né, também para ser capitalizada, ou uma reeducação também para todos, né, na parte de cibersegurança, né? E César, o que mudou na Alemanha? Já que, né, eu dei um exemplo aqui da Inglaterra, mas e aí? Compartilhamos a Europa, mas e na Alemanha? O que tem mudado? O que você tem visto? Assim, todos os desafios que eu coloquei aqui, né, nesses exemplos, eles também são muito claros aqui. E ainda que o país tenha tido, de certa forma, até uma boa resposta, né, à crise como um todo, da questão do corona, por um nível também baixo, assim, de mortes, mas o que acontece é que, de fato, acho que o impacto foi igual em termos de medo da população, né, a imprensa colocando isso o tempo inteiro e gerando toda de medo mesmo, e a gente não vai fazer juízo de valor sobre isso, mas, de fato, a resposta o que aconteceu foi dessa maneira, mas o curioso, e foi muito particular, foi muito parecido com tudo, mas o curioso são algumas particularidades, de fato, da Alemanha, que são as seguintes: por exemplo, a Alemanha era muito criticada no sentido de te dar um salto de transformação digital, por ser muito tradicionalista, por vir né, das economias, né, por exemplo, automobilísticas, de fato, ter uma produção e digamos, uma efetividade e uma eficiência muito grande,
mas na questão digital estava atrás. Então, e questões burocráticas também, por ser um país muito regulado, né? E aí, curioso foi que também deu uma resposta positiva nesse sentido, né? Vou falar assim, não estou falando de cibersegurança num contexto geral, por exemplo, nas questões de RH, né? Eu fiz recentemente, em abril, a gente fez um onboarding profissional que está até hoje em Lima, no Peru. Então, é um cara que trabalha para a gente aqui na Europa e o cara está em Lima, no Peru. Foi até curioso, porque, na verdade, ele tava na Irlanda e tinha voltado para o Peru há 2 anos, há 2 meses apenas, então ele conseguiu, ainda tinha uma conta aberta, então, ainda que na Irlanda a gente conseguiu reutilizar, então algumas coisas na Europa ajudaram ele, que ele já tinha recente, mas outras a gente já estão bastante flexíveis, essas questões no próprio país, no que tange a entender a crise, né? E a buscar as oportunidades que vão vir, né? As oportunidades que vão vir. Mas é lógico, essa discussão, se a gente vai falar de novo normal, é uma discussão gigante, porque você passa por toda uma política de empresa. Então, por exemplo, por que eu vou te dar um carro se a política de mobilidade você trabalha de casa, né? Então, agora todas essas discussões elas estão muito evidentes, naturalmente, né? Creio que também, sim, no mundo inteiro existe essa discussão, também no Brasil a discussão é muito grande, mas o curioso da questão da Alemanha é justamente essa, de ser um país muito regulado e muito tradicional, ter se visto, né, nesse contexto, nesse cenário, e, na minha opinião, sim, teve uma boa resposta e eu acho que os negócios como um todo, pelo menos até então, estão rodando bem, né, em cima disso. César, obrigado pelo talk. Eu acho que foi muito interessante a visão sua perante as oportunidades e a crise também. E também falar um pouquinho da Alemanha, que acho que é interessante a gente sempre saber um pouquinho de cada lugar para que a gente possa, né, conhecer o mundo inteiro. César, obrigado pelo share de conhecimento seu e obrigado por estar conosco novamente. Eu que agradeço aí novamente. De fato, sim, a grande questão daqui para frente, como você falou, até só para concluir, né, a questão da sua filha, da educação, eu acredito muito nisso. Acredito muito que quando a gente parar de falar palavras segurança, ou cibersegurança, ou information security, a gente vai estar bem, e isso vai fazer parte do nosso, só vai realmente da educação como um todo, e isso que vai fazer toda a diferença, né, porque isso tem que fazer parte, tem que estar no sangue, como a gente diz, mas do jeito que está, não é o que está acontecendo, então vamos trabalhar para que a gente consiga, de fato, mudar o mundo. Com certeza. Obrigado mais uma Obrigado. vez.